agradecer a Deus por as bênçãos que tem feito em nossa vida durante esse ano e retribuir com algum valor que Deus tocasse no coração, vendo a minha vida e vendo a forma que Deus ele vai guardando a nossa vida pelas bênçãos concedidas, e o desejo de pegar, porém que não tinha dinheiro para colocar. Eu falei, vou pegar mesmo assim. E aí eu peguei, não sabia de onde eu ia tirar dinheiro para colocar, mas peguei. E aí nesse dia eu fui lá para a casa da minha mãe, passar a tarde lá, e estava lá cortando o cabelo do meu filho. Aí tem um amigo dela que sempre está lá, Manu. E aí ele foi e pediu para eu cortar o cabelo dele também. E aí eu cortei o cabelo dele lá, depois que tinha acabado de cortar o Theo. Não pedi dinheiro a ele, falei que não precisava também me dar dinheiro, eu cortei o cabelo dele somente para abençoar ele. E aí ele foi para a casa dele, passou um tempinho, eu também fui para a minha casa. E aí quando eu cheguei em casa, passou um tempinho, e a minha mãe foi e me ligou. Mas será que aconteceu alguma coisa? Aí quando eu atendi, eu falei, filho, o Manu falou que vai passar aí para te dar um dinheiro porque tu cortou o cabelo dele. Eu falei, não, mano, não precisa não. Eu cortei para abençoar ele só. Não precisa me dar dinheiro não. Ele já saiu daqui. Não tem como mais falar com ele está aí na tua casa. Agora você vai ter que receber ele. Eu fui lá no portão, na hora que o moleque estava passando direto, eu fui, chamei ele. Falei, Manu, não precisa de dinheiro não, mano. Ele falou, não, você cortou meu cabelo, eu gostei. Ele puxou 50 reais e me deu. Eu não precisava disso tudo, não. Ele, não, toma, você cortou meu cabelo, eu gostei, por isso eu estou te pagando. Da mesma hora que me veio o dinheiro que eu estava querendo para colocar em gratidão a tudo que Deus fazia na minha vida. Um pequeno testemunho das coisas que Deus faz mediante a fé que nós colocamos em cima dele. Então eu peguei, sem saber de onde tiraria dinheiro para colocar, e quem diria, com o corte de cabelo que eu fiz para abençoar a vida de alguém, iria vir o dinheiro que eu estava pedindo a Deus, que eu peguei com fé, confiante que Deus faria algo para que eu pudesse honrar com o voto que eu fiz de agradecimento a Ele. É a mesma hora de meia-noite. Esse é o dinheiro que eu estava esperando da parte de Deus para colocar no envelope. E é assim que Deus faz com nós, confiamos nele, temos fé, temos um propósito, e quando o propósito é direcionado e apoiado por ele, Deus ele faz, Deus ele ainda continua fazendo, Deus ele ainda continua honrando a nossa fé. Então, por experiência, você tem esse desejo de abençoar, assim como eu, mas não tinha de onde tirar, pegue também, que da mesma forma que Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na sua, da mesma maneira que Deus me abençoou, Deus também vai te abençoar, não que seja o mesmo valor, mas Deus vai te abençoar, para você ter um valor para colocar, nem que seja 2, 5, 10, 50, 100, 1000, Deus vai abençoar o teu propósito, amém, igreja? Amém. Aleluia. Sabe a mensagem aqui? Nós vamos ver Deus, Ele falando com Moisés. Nós estamos passando por um período aqui no texto, onde o povo está na travessia do Egito para a terra prometida. Nós sabemos que Moisés, ele estava apacentando o rebanho de seu sogro, e aí Deus ele fala com Moisés, e ali chama Moisés para viver o verdadeiro chamado, o motivo da sua existência, ser usado como um instrumento para libertar o povo que estava sendo escravizado, que estava cativo. E aí Deus ele vai se apresentar a Moisés e vai chamar Moisés para essa responsabilidade. E ele vai falar que estava vendo o sofrimento do povo de Israel, que estava cativo, que estava sendo escravizado
mãos de Faraó. E aí ele vai ver que as aflições do povo já tinha se chegado até a Deus. E aí Deus ele vai usar Moisés para tirar o povo que estava no Egito e levar para a terra que ele tinha prometido a Isaac, a Jacó, aleluia. Vai pegar essa terra que já estava pronta, que já estava preparada para o povo, e vai usar Moisés para conduzir o povo para a terra prometida. Só que no meio do caminho, nós vemos algumas adversidades se levantando, nós vemos o povo, muitas das vezes, às vezes até com razão, contrariando a Moisés. Certa vez o povo estava 3 dias sem comer e sem beber, andando pelo deserto. E eles vão se levantar contra Moisés e vão falar: Moisés, para quem o seu Deus nos tirou lá do Egito para morrer aqui no deserto? Muitas das vezes, não falando que o povo estava certo, mas olhando pelo lado do povo também, o povo que estava andando 3 dias sem comer e sem beber. Imagina você andar 3 dias, aleluia, sem comer e sem beber. Nós muitas das vezes mal conseguimos fazer um jejum de 4 horas durante um dia sem comer e sem beber. Já dá aquela fome, aquele apetite, aquela dorzinha da barriga, tudo que você vê já é desejo, já é vontade de comer, e isso muitas das vezes sem fazer esforço. Agora imagina um povo andando no deserto 3 dias sem comer e sem beber. Eles vão começar a questionar: para que Deus nos tirou de lá para morrer aqui no deserto? E sempre Deus suprindo, mediante a oração de Moisés, a necessidade do povo. E nesse momento nós vemos um momento aonde Deus ele está falando com Moisés no monte. Deus ele está escrevendo a dedo as tábuas do testemunho. Deus ele está falando com Moisés sobre o tabernáculo, explicando certas coisas a Moisés, pondo ordem à casa, mudando um centro de adoração a ele. Nós vamos ver que Moisés ele demora um pouquinho para voltar a falar com o povo, a descer a sua presença ao povo. E o povo, vendo a demora de Moisés nesse momento, a Bíblia vai dizer que o povo vai chegar a Arão e pedir a Arão para fazer um Deus, porque Moisés estava demorando para voltar. Moisés estava demorando para voltar a falar com o povo aquilo que ele tinha recebido de Deus. Então o povo ele vai se corromper, vai chamar Arão, vai pedir para fazer um bezerro de ouro, e assim eles vão fazer e vão começar a adorar Deus pagão, Deus estranho, Deus que eles tinham feito com suas próprias mãos. Mas como nós servimos a um Deus que tudo vê, um Deus que não deixa passar nada desapercebido, enquanto o povo estava lá embaixo adorando a outro Deus, Deus estava lá em cima já falando com Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo se corrompeu. Ele não seguiu o caminho que eu lhe ordenei com que eles seguissem. Um povo que é cabeça dura, aleluia. Ele vai falar com Moisés porque o povo estava se corrompendo, e Deus lá de cima, lá do trono dele, ele já estava vendo tudo. Então nós observamos e sabemos que Deus ele é um Deus que ele vê todas as coisas. Deus ele vê quem nós somos aqui dentro, Deus ele vê quem nós somos lá fora. Então uma coisa nós aprendemos com isso, que não adianta tentar esconder nada da nossa liderança, dos nossos irmãos, porque acima dele tem um Deus todo-poderoso que tudo vê tudo aquilo que nós fazemos em segredo, vê o que nós fazemos em escondido. Então não adianta, nós podemos enganar
O líder estava lá em cima, não estava sabendo nada do que estava acontecendo, mas o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, já estava ciente de tudo. E se tem uma coisa que Deus não aceita, é dividir a glória dele com ninguém. Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. Muitas das vezes Deus começa a fazer algo em nossa vida, nos usar um pouquinho, e o nariz já começa a se levantar. Hoje em dia, a gente vê disputa com o microfone. Hoje em dia, a gente vê pessoas que acham que o culto só tem movimento quando ele está presente. Nós vemos pessoas achando que se ele não pregar, se ela não cantar, nada acontece durante o culto, durante a adoração. Mas Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo que nós fazemos é por causa dele, é por ele e é com a ajuda dele. Sem ele, nada nós podemos fazer. Nós cantamos, nós pregamos, mas sem a presença dele, não estiver na casa, não tem libertação, não tem cura, não tem renovo. Se a presença dele não estiver na casa, nada acontece. Ele não divide a glória dele com ninguém. Aleluia! Aí o povo estava adorando a um bezerro, agradecendo a um bezerro feito a mãos humanas, pelo fato de ter sido liberto, pelo fato de estar indo em direção a uma terra prometida. E aí Deus vai se enfurecer, vai mandar Moisés descer e ir de encontro ao povo. E quando chega lá, Moisés vai deparar aquela cena do povo adorando ao Deus feito por eles mesmos. Ele vai se desfazer, vai queimar, aleluia, aquele bezerro, vai destruir aquele bezerro feito por mãos humanas. A intenção de Deus, o desejo de Deus era naquele momento acabar com todo mundo, mas por misericórdia, a vida de Moisés, Deus vai olhar para Moisés e vai falar: Moisés, você vai até continuar aí levar esse povo para a terra prometida. Eu vou até permitir vocês chegarem à terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Mas a minha presença não vai mais acompanhar vocês. Eu vou enviar um anjo, e esse anjo vai ir com vocês durante esse percurso até chegar na terra prometida. Aí Moisés vai tomar uma atitude que muitos de nós não tomaríamos, porque Moisés não vai se satisfazer com a presença de um anjo. Moisés vai orar ao Senhor, pedir perdão, pedindo misericórdia de Deus pelo povo, e depois vai falar: Senhor, não nos faça subir daqui sem a tua presença. Sabe o que ele está falando? Senhor, quando o Senhor me chamou, o Senhor não me chamou para anjo me acompanhar, o Senhor disse que iria comigo. Então, se for para um anjo ir comigo, eu não quero, eu quero a sua presença, eu quero que o Senhor nos acompanhe. Mas ele não ia chegar na terra prometida, da mesma maneira, mas o anjo do Senhor não iria com ele. Sabe o que ele está falando? Senhor, não importa se eu vou chegar lá ou não, importa para mim o percurso, porque eu não quero uma bênção realizada se no meio do percurso eu não tenho a sua presença do meu lado. Aleluia! Ele vai recusar o anjo: Senhor, eu não aceito o anjo, Senhor, eu quero a tua presença comigo, porque mais importante do que, aleluia, uma promessa realizada é a tua presença do meu lado. E muitas vezes nós focamos daquilo que é terreno, nas promessas, na casa própria, no carro, aleluia, na vida financeira. Aí está deixando bem claro Moisés como: Senhor, isso para mim não importa, importa para mim é que o Senhor esteja comigo, porque mais importante do que o carro do ano é a tua presença do meu lado.
físico aqui na terra, Ele está deixando bem claro, mais importante do que chegar na terra que o Senhor prometeu há mais de 400 anos atrás, é estar com o Senhor do meu lado. Sabe o que Ele está falando, Senhor? A prioridade, aleluia, não é a promessa, mas é a presença do Senhor em minha vida. A minha prioridade não é bens materiais, mas é estar com o Senhor do meu lado. A prioridade dele não é somente chegar, mas é estar com o Senhor quando chegar lá. Tem gente que hoje em dia vem para a igreja por causa de promessa. Eu vou ir porque Deus ele realiza sonhos, porque Ele faz, porque Ele tem poder e realmente tem para realizar. Mas aí a pessoa que está na igreja por causa de promessa, ele vem para a igreja porque lá fora está ruim, está desempregado, vem aqui para arrumar um emprego. E depois que Deus arruma um emprego, o que vai ser na vida dele? Se o objetivo dele já foi alcançado. E a pessoa que está aqui precisando de uma casa própria, vai buscar Deus com toda intensidade até conseguir, e depois que consegue, vai fazer o quê? Se já tem realizado um desejo que estava no seu coração. E é por isso que muitas vezes nós temos pessoas em situações ruins lá fora, vem para a igreja, recebe a bênção e daqui a pouco sai da igreja e nunca mais volta, porque já recebeu aquilo que veio buscar. Mas com Moisés de forma diferente, ele vai saber que o que ele busca não é algo terreno, não é algo material, isto é saciado pela presença de Deus ao lado dele. Então não busque coisas materiais, porque isso passa, daqui a pouco você vai e não vai restar nada, vai ficar tudo por aí. Mas quando você busca e anseia a presença do Senhor, todo dia você tem motivo para vir aqui adorar a Ele. Aleluia. Salmo 51, versículo de número 10 e 11, vai falar de quando o salmista Davi, ele cai. E aí quando ele cai, ele vai fazer uma oração que eu acho muito interessante a Deus, pedindo misericórdia pela transgressão que ele tinha cometido, aleluia, diante de Deus. E aí o que ele vai pedir? Ele vai pedir a Deus um coração puro, vai pedir a Deus para limpar o coração dele, vai pedir a Deus para que não retire dele o Espírito de Deus. Olha o que ele vai pedir. Ele poderia ter pedido para não tirar o seu reinado, não tirar a sua riqueza, não deixar desmoronar a sua autoridade terrena, mas ele não vai pedir isso. Está falando, Senhor, nesse momento, eu não estou nem ligando para o palácio, não estou nem ligando para o reinado, meu Senhor, nesse momento, a única coisa que eu te peço era para que não retires de mim a tua presença. Prioridade, a presença de Deus. Não está nas coisas terrenas. Eu já caminho para o final, mano. E eu acho isso aqui muito interessante. É que ele não vai aceitar ir com um anjo, porque ele caminhava com a presença de Deus. Ele não vai querer retroceder se ele já tinha uma intimidade maior com o Pai. E muitas vezes nós estamos aceitando isso na casa do Senhor. Estamos perdendo a intimidade pouco a pouco com o Rei, aceitando levar uma intimidade de qualquer maneira. Mas ele já teve uma intimidade com Deus de falar face a face, uma intimidade de falar como se fossem duas pessoas conversando. Ele não queria retroceder na intimidade que ele tinha com Deus. Ele não vai aceitar menos do que essa intimidade de falar com Deus. E muitas vezes nós estamos aceitando isso, retroceder com a intimidade que nós temos com o Senhor. Quanta gente que louvava, que Deus usava, que tinha uma vida sincera diante de Deus, e hoje não tem mais, que retrocedeu na intimidade com Deus. Pessoas que estudavam, que pregavam, que era uma bênção mediante aquilo que proferia e aquilo que vivia diante do testemunho que ele dava, e era uma bênção. E hoje em dia já não vive mais
da mesma maneira, levando talvez a intimidade com Deus de forma relaxada. Eu estou falando de ter mais intimidade com o Senhor. E como é que a gente vai perdendo a intimidade com Deus nos dias de hoje? Quando Moisés foi falar com o faraó pedindo para libertar o povo para o deserto, para o adorar a Deus, o faraó vai olhar para ele, vai negar, e ainda vai aumentar a carga de trabalho. Não dê mais palha para eles fazerem tijolo. Agora deixa que eles vão atrás e ainda vão continuar com a mesma meta de produtividade diária que eles tinham antes. Dá mais trabalho para eles, eles são muito desocupados. Assim eles não vão ter tempo para adorar ao Deus deles. Olha a estratégia de Faraó, tirar o tempo, porque sem tempo eles não teriam para adorar a Deus. E da mesma maneira o inimigo vem fazendo hoje em dia. Ele tenta da mesma forma ocupar o nosso tempo, mas a gente não vê ter tempo, da prioridade para fazer as coisas do reino. Só que de antes, quando aconteceu isso nesse tempo, foi de forma obrigatória. O faraó decretou isso. Só que hoje em dia não. Hoje em dia o inimigo coloca pratos em nossas mesas para que a gente mesmo tenha o desejo de fazer assim, perder o tempo diante de Deus. Quer um exemplo? Facebook, WhatsApp, Netflix, Instagram. Isso vai tirando o nosso tempo. Nós pegamos o telefone, mexemos um pouquinho, quando vamos ver, já passou 1 hora, 2 horas. Aí quando vai ver o tempo que você tinha de período de oração, não tem. Por quê? Porque perdeu para o Face, porque perdeu para o Insta, porque perdeu para o WhatsApp. E o tempo que nós tínhamos já não é mais o mesmo. É o inimigo tentando tirar o seu tempo para que você não venha ter intimidade com Deus. E são coisas que realmente tiram o tempo. Comecei a ver uma série, esse negócio prende. A gente começa a ver, aí o episódio já termina com o final dela te perdendo para ver o próximo, porque ele termina de um jeito que transforma uma ação que você precisa ver o próximo para ver o que iria acontecer no final desse. Aí você fica preso e faz o quê? Vê. Aí o próximo também termina assim. Aí o outro também termina assim. Aí você vai começando a ver, vai vendo. Nas minhas férias, eu falo sobre isso, sempre quando eu prego falando sobre tempo, que eu comecei a ver uma série, eu e a Ana Lídia, e eu não saía de casa porque você acordava vendo série, aí passava o dia todo em casa vendo série, ia dormir tarde vendo série, todo dia já acordava vendo série. Hoje em dia eu prefiro nem ver, a Lídia ver dela lá, deixa ela ver, prefiro nem acompanhar, porque eu sei que se eu parar ali, eu vou continuar perdendo tempo que não vai voltar atrás, tempo que talvez eu poderia estar buscando mais intimidade com o Senhor. Aí muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós e falamos: Senhor, mas por que o Senhor não me usa da mesma maneira que usava antes? Senhor, por que o Senhor não me usa da mesma maneira como era no começo? Aí Deus está olhando para mim e para você falando: volte a gastar tempo comigo, volte a investir tempo na minha presença, volte a investir tempo na minha intimidade contigo. E aí você vai ver Deus te usando da mesma maneira, ou até com uma proporção maior. Você vai ver a sua intimidade com Deus de forma mais saudável. Você vai ver. Certa vez eu estava vendo uma ilustração, o Rafael estava contando uma das explicações dele, que ele tinha uma igreja que estava em obra, em reforma, e o pastor trabalhando na igreja, e aí veio 3 jovens: ô pastor, como é que eu faço para ter intimidade, para ser cheio de Deus? E o pastor vai lá no fundo da igreja, pega uma peneira, dá na mão dos jovens e fala assim: vai lá no lago lá, abaixa ela no rio, e depois traga ela aqui para mim cheia. Como é que nós chamamos de rio, Tiago? Aí eles foram. Ele é minha maluca, mas foram. Abaixava, estava cheio, levantava,
Essa água toda. Entenderam como é que vai encher? E aí 2 deles foram embora e eu continuo insistindo. Sempre deu na cabeça dele que aconteceria, mas ele continuou. Aí passou um tempo, o pastor Geraldo, para eles terem voltado com um ponto de interrogação na cabeça. Já que não voltaram, eu vou lá ver o que aconteceu. E aí quando ele parava, só tinha um fazendo. Aí, pastor, como é que você manda a gente encher uma penteira de água? Aí o pastor vai explicar para ele, sabe o que acontece? A peneira só fica cheia se estiver mergulhada. Depois que levanta, ela fica vazia. É a mesma maneira a nossa vida com Deus. E quando você está mergulhado, você está cheio de Deus na sua vida. Mas quando você para de mergulhar na palavra, para com oração, para com jejum, para com propósito, você vai começando a se esfriar. Quer ter intimidade, quer ser cheio de Deus, mergulhe e fique mergulhado. Porque enquanto você estiver lendo, enquanto você estiver orando, enquanto você estiver buscando o Senhor e a presença dele, vai ser presente na sua vida. Só é cheio quando estiver dentro, quando estiver buscando, quando estiver mergulhado. Eu vou pedir para que esse pode de pé para a gente terminar com uma oração.